Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos a poucas horas do início das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Obviamente, o 10 de junho é celebrado pensando nestas três variantes, mas também celebramos precisamente na data da morte deste conhecidíssimo poeta português, Luís de Camões. E, de uma forma geral, aquilo que é o alcance da nossa análise para este dia de celebração e para esta data é, de alguma forma, a nossa língua, este maravilhoso português que une todos os continentes e que está presente, inclusive, em algumas das mais inusitadas culturas do nosso planeta. É que basta pensar, por exemplo, no Japão, onde, se eles quiserem dizer vidro, vão dizer bidoro. Onde, se quiserem dizer frasco, vão dizer furasco. Onde quiserem, quando dizem botão, dizem botan. E se quiserem pedir uma das mais famosas sobremesas japonesas, o pão de ló, eles vão pedir um pandoro. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, precisamente por causa do dia da manhã, Tágides. Porquê? Porque, olha, se Camões precisou de inspiração para escrever os Lusíadas, eu devo-lhe dizer que temos que assumir de uma vez por todas que também nós precisamos de inspiração para continuar a proteger o nosso legado cultural, para continuar a expandir aquilo que a nossa língua faz, tanto ou mais que fez a época dos descobrimentos. Mas voltemos àquilo que é a análise da nossa língua, ou pelo menos a minha humilde análise à nossa língua. É que existem obstáculos complexos que teimamos em não conseguir ultrapassar. Recordo-me, ainda era eu jovem e estudante, falava-se de um famoso acordo ortográfico que mais serviu para dividir do que para somar. E agora algo novo, um espectro de cancelamento de obras e autores que tem que, de alguma forma, nos fazer pensar, e muito bem. É que imagine neste hipotético cenário em que poderíamos ressuscitar Camões, Bocage, Bordal Pinheiro, Jorge Amado, Cecília Meireles, Flor Bela Espanca. A pergunta que nós temos que fazer hoje, no ano de 2023, é: poderiam eles escrever com a mesma liberdade com que fizeram na época em que estavam vivos? Pois é, a resposta eu deixo para si. Digo eu, que não percebo nada disto. Nosso estúdio para esta sexta-feira, que antecede então o dia de Camões das comunidades portuguesas, é nosso convidado de hoje, uma estreia absoluta, creio que no canal, sim, e também no programa, com toda a certeza, o José Manuel Diogo, que é presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco a conversar e nada melhor do que ter alguém que pode e que representa a maior comunidade de fala portuguesa à face da terra para estar aqui a conversar connosco. Olá, João, boa noite.
É um prazer estar aqui, é um prazer estar neste formato, é um prazer estar aqui na Curiacos TV. Faz sempre falta uma voz que seja diferente, que seja... que ocupe um espaço que às vezes nós perdemos tanto com o que é normal e politicamente correto. Os parabéns à Curiacos e parabéns a ti e ao teu programa. Falo também japonês, uma palavra portuguesa, assim, arigato. Mas há outra, o pão, pan. Muita coisa da língua portuguesa que nós encontramos espalhada pelo mundo. O português é, como diz, a língua mais falada do Hemisfério Sul. Eu não posso arengar-me a ser representante do Brasil, que são 230 milhões de brasileiros hoje, mas eu sou, e muitos amigos me apontam isso, bilíngue em português. Essa é a primeira, eu acho que é um bom ponto de partida para nós podermos mergulhar neste mundo da língua, que acaba por ser um espelho do que é a nossa vivência neste mundo global de hoje. Acaba por ser já não só um instrumento, a língua é uma plataforma que nos une a todos e que nos faz pensar depressa e que nos faz pertencer. E esta língua que se fala no Brasil, estes 230 milhões de falantes, eles hoje são a maior comunidade, mas que vem aproximar-se outra comunidade a uma grande velocidade, em termos geracionais. Os falantes de África, eles no final deste século vão ser talvez mais do que os falantes do Brasil. As estimativas da ONU são que haja 500 milhões de falantes de português no ano 2100, portanto que duplique praticamente a população que fala português. Hoje serão 280 milhões de habitantes, e isso também nos ensina um novo mundo. Esse novo mundo que nos faz pensar tanto, que nos faz imaginar tantas histórias, que nos faz ter vontade, que nos faz ter medo, que nos faz ter preocupações e que, vistas de um ponto de vista global, elas depois impactam o nosso cotidiano de todos os dias. Portugal hoje é um país que vive um momento de transformação muito grande, como a Europa, mas nós sentimos mais porque somos portugueses. Nós, depois do baby boom da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi enriquecendo, foi se especializando em consumir e distraiu-se e envelheceu. Nós hoje temos esse problema um pouco por toda a Europa, mas onde há menos capital, onde há menos dinheiro, que é no Sul, nos povos do Sul, ele é mais grave, e particularmente em Portugal, onde ele é muito grave. Portugal tem hoje, e é bom dizer isto, quando daqui a pouco tempo, daqui a menos de 2 horas, será dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Nós precisamos muito das comunidades portuguesas, precisamos muito de Portugal e de lembrar as tágites de Camões, mas é esta questão que é a taxa de natalidade hoje em Portugal é de 1,4 filhos por mulher. Isso significa, do ponto de vista biológico e estatístico, em simultâneo, que Portugal precisa de imigrantes, porque senão desaparecerá. As projeções são que no ano 2050 nós seríamos, hoje somos 9 milhões e 500 mil, seríamos perto de 7. E em 2100, se nada fosse feito, 4 velhos, muito velhos. E isso acendeu todas as bandeiras nos ministérios, mas nós somos um país com pouco capital disponível por trabalhador, ou seja, não podemos trabalhar a prazo, temos que gerir o presente, temos que gerir a pobreza, é uma desta riqueza extraordinária que Portugal tem, mas que a escassez de recursos permanente faz com que nós não consigamos olhar muito para lá do exercício orçamental. Isso é um problema. Esse é o grande problema que nós temos que perceber, é como é que essa imigração de que nós precisamos, sobretudo brasileira, hoje vivem em Portugal, os números são difíceis, mas podemos dizer quantos brasileiros são hoje portugueses. Há 320 números da semana passada, sim, 320 mil brasileiros legalizados que moram em Portugal. Depois há
420 mil brasileiros que são também portugueses. E esses nós não sabemos quantos estão em Portugal e quantos estão no Brasil, mas estime-se que seja metade. Portanto, com 330 mais 200, já temos 530. Imaginemos que pouco mais estarão por aí com visto de turista, entrando, vendo como é. Há 104 voos semanais do Brasil para Portugal, 104. E eu habito-os bastante e eles estão sempre cheios na vinda para cá. E hoje, na nossa vida de todos os dias, João, nós não conseguimos passar um dia completo sem ouvir um oi, como está. Sim. E isso vai nos criar problemas, cria-nos oportunidades, claro, porque nos resolve um problema que é hoje um problema da nação portuguesa, que é nós estarmos a ficar velhos, e isso é um problema gravíssimo, talvez o mais grave de todos, mas também nos traz muitos desafios e muitas oportunidades. E é para elas que nós temos que nos preparar. Olha, e um dos desafios tem a ver um pouco com o desenho da nossa economia, e deixa-me só elencar algo que inclusive foi conversado com o convidado de ontem, um antigo ministro, Amir Amaral, é que se o turismo continuar a ter o peso que tem na nossa economia, a mão de obra que vem não é propriamente mão de obra qualificada. O turismo não há nada pior que uma falsa boa ideia. E o turismo é uma falsa boa ideia. Porque não deixa rendimento. Nós temos que olhar para o turismo. O turismo faz muito sentido em países, não no meio de campo onde nós estamos, para usar uma expressão brasileira. O turismo faz sentido quando em economias muito débeis e faz sentido em economias muito avançadas como pilar estratégico. Agora, o turismo é uma atividade económica que hoje é primordial em Portugal, mas que gera emprego desqualificado, gera emprego sem renda, e muitos dos investimentos que são feitos no turismo é dinheiro que não fica em Portugal. Para toda a gente entender, é assim. O salário médio de quem trabalha ou num Airbnb, ou num restaurante, ou num hotel, imaginemos que são 1.000 euros, ou 1.000 e poucos euros. Sendo otimista, se esse salário, vendo ao preço que custam as casas e a comida, essas pessoas só vão conseguir sobreviver. Nunca vão conseguir ser um ativo económico. E isso, por isso eu digo, já o escrevi na minha coluna do Jornal de Notícias, muitas vezes, o que tem, a propósito até deste acontecimento recente da habitação e da mudança da habitação, que é um problema que podia ser resolvido bem e que, pelas vistas curtas ou por atender interesses, é resolvido mal, porque Portugal precisa de investimento estrangeiro, mas precisa de o balizar no interesse de Portugal e não no interesse dos estrangeiros, resolvendo. Não interessa. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma heresia, não é? Mas não interessa ter 6% de desemprego se os 94% de emprego são genericamente pobres. Portanto, porque isso significa que a sociedade está tão ocupada a tratar dos seus 94% pobres que nunca vai gerar renda suficiente para poder ter 15% de desempregados se a economia prosperar de outra forma. Isso significa que os latinos, gosto de palavras, tinham uma expressão para isto que era aurea mediocritas. E nós vivemos muito isso, e vemos isso nos nossos governantes, e vemos isso nos nossos líderes de opinião, vemos isso onde todos pensamos sempre a mesma coisa da mesma maneira. Lembrando-me uma frase de um saudoso português que dizia: hoje Portugal é um país onde é preciso viver habitualmente. Eu digo saudoso com alguma ironia, porque quando a televisão escolheu o português mais famoso, todos escolheu a ele. Eu estava a falar do professor Oliveira Salazar. Mas havia essa coisa de que nós, e tanto esta nova geração de políticos recriminou isto, que a ditadura era péssima, com toda a razão, e recriminava, vivermos habitualmente é péssimo. Sim, mas hoje o que é que fazemos de diferente? Continuamos a viver habitualmente, à volta dos interesses habituais, de tudo o que é habitual, não tendo espaço. E eu digo uma vez, nem sequer é, talvez por deficiência de formação ou por má vontade,
é por falta de recursos. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e aqui no nosso caso já nem é ralhar, são poucas as famílias, é pouca a inteligência que realmente pode fazer alguma coisa, e ela não está virada ao futuro, e era muito preciso que estivesse. E uma vez que falas em virado ao futuro, e utilizando, por assim dizer, aquilo que foi o projeto e a gesta de Camões nos Lusíadas, ele não escreveu ad hoc. Aquilo é pensado. As estruturas das estrofes, aquilo é pensado. E essa é a grande questão. É que quando olhamos para Portugal, e porque amanhã é o dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, nós não vemos esse pensamento estrutural. Não vemos esse pensamento, ok, sim senhora, vamos estar aqui 5 anos, peço desculpa pela expressão, a penar, mas os resultados após esses 5 anos vai ser uma transformação neste ou naquele setor da nossa sociedade. Aquilo que vemos é medidas que, quando resultam, só resolvem a espuma do dia. A democracia funcionava melhor quando não havia o WhatsApp. Hoje estamos todos na mesma página no mesmo tempo. E a pressão que existe sobre os políticos, ser político virou uma profissão e não é mais serviço público. E isso, acontecendo, é à sua escala uma pequena tragédia. Porque a maior parte das medidas são tomadas para... e nós ainda temos sorte porque ainda assim nenhum dos grandes líderes portugueses até hoje era só político e mais nada. Eventualmente aconteceu uma ou outra vez. É gente que tem carreiras, que tem densidade profissional e intelectual. Quando isso deixar de acontecer, que é aquilo que nós nos preparamos para que aconteça, em que a profissão de político tome conta do espectro, nós já temos até alguns líderes políticos cuja profissão era ser ator antes disso, e portanto chegaram à política porque na política hoje, como ela é permanentemente uma representação, não do povo mas de si próprio, não é? E ela visa apenas uma coisa, como qualquer profissão, é que o programa, o nosso da manhã tem que ser melhor que o de hoje. O político, ele vive de votos, e os ciclos políticos são curtos, e a exposição é grande, e os salários são maus, e então nós temos hoje essa... Porque é que nós não conseguimos planificar em doces alexandrinos os nossos poemas do futuro? Passando a ideia de que os Lusíadas podiam ser uma obra feita, ou foram uma obra porque é que ela não impacta a nossa vida de todos os dias? Porque é que nós, quando temos que resolver o problema da habitação, não o resolvemos estruturalmente, mas o resolvemos tentando resolver uma questão tática, eleitoral e não estratégica da nação? Porque se eu sou político e quero continuar a ser governante, se eu for estratégico e pensar na nação, eu não estou a pensar em mim, porque eu vou ter que fazer mal para depois construir. Eu vou ter que desconstruir o que está feito. Exatamente. E isso é, de alguma forma, incompatível. E deixa-me só completar não, adicionar aqui algo que, por acaso, creio que mencionei ontem, por assim dizer, a particularidade da nossa epopeia, porque as Lusíadas é a nossa epopeia, não ter um herói individual, tem um herói coletivo. E nós não podíamos estar mais nos antípodas daquilo que Camões escreveu. Acho que andamos à procura, ou cada vez mais querem afirmar heróis individuais, quando o coletivo é que nos levou a algum lado, eventualmente. Hoje, não, isso é muito sintomático em Portugal. Essa é a nossa grandeza. Nós sempre fomos capazes de fazer isso. Curiosidades, assim, quando Portugal teve no auge dos descobrimentos, Portugal tinha 1,5 milhão de habitantes. E a sua forma de se relacionar com os povos do mundo, isso vê-se hoje mesmo na relação com os países de língua portuguesa, onde a nossa relação é francamente melhor do que a dos outros países europeus com os seus países. Onde nós, apesar de todas as tensões que existem quando no espírito da história se fizeram coisas hoje que nós consabidamente consideramos erradas, mas ainda assim, viajando por Angola, por Moçambique, pela Guiné, por Timor,
pelo Cabo Verde, pelo Brasil. Eu falo dos que sabem, embora o Brasil aqui esteja à parte, porque a sua independência já vai há 200 anos e a dos países africanos ainda não chegou a 50 e, portanto, ainda está toda a gente viva. É preciso que as gerações morram para que se entenda. O Brasil hoje descobre Portugal. De novo, Exato. porquê? Porque verdadeiramente já ninguém se lembra. E então hoje eu costumo dizer, às vezes, uma brincadeira que é o seguinte: os países são como as pessoas, eles atingem a sua maioridade. Para pessoas é aos 18 anos, para países é aos 200. E isto que nós assistimos hoje, de o Brasil de repente descobrir Portugal outra vez, com uma bondade que não encontrava antes, faz parte da narrativa das independências. Nós primeiro, se eu me torno independente de alguém, eu tenho que estar fora do seu controle. Estar longe. E quer dizer que ele é mau, porque eu me separei dele. Faz parte, até na nossa vida pessoal, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, nas rupturas isso acontece, é normal. Eu tenho que me dissociar para depois... para ganhar a minha identidade. Bloquear nas redes sociais, tirar o número do telemóvel. Sim, isso foi um bocado o que o Brasil fez. O Brasil independente. bloqueou Portugal no Facebook. Então, que ninguém vai lá no Facebook da altura. Podemos considerar que era a edição de livros, por exemplo. Okay. Ainda hoje nós temos reflexos disso na língua, na dublagem das séries. A cultura do país que era o invasor, o ocupante, ela foi bloqueada. E isso, ainda hoje não há escritores brasileiros a serem editados em Portugal e vice-versa, porque é um dos resquícios que vem disso. Foi a cultura separa-se. E com o Brasil até a língua se separou muito. Há 100 anos atrás, quando foram as comemorações dos 100 anos do Brasil, de que há memória fotográfica vastíssima, Portugal foi participar nas comemorações dos 100 anos. E meteu num navio um edifício inteiro, que hoje se chama Pavilhão Carlos Lopes e que já se chamava, que está ali em Lisboa, ao fundo do Parque Eduardo VII à esquerda. E esse pavilhão, que é todo de gesso, se nós formos lá e mexermos, vamos ver isso, ele foi metido num barco que era a contribuição de Portugal para a comemoração dos 100 anos do Brasil. Nunca chegou lá. Aliás, ele chegou lá, mas nunca... Os brasileiros disseram, não, vocês não vêm com isso para aqui. Ele veio, voltou para trás, sem nunca... Portanto, houve ali vêm estes tipos outra vez, querer aqui mostrar-nos como é que se fazem estas coisas. E há 100 anos, os brasileiros... Os portugueses do Brasil, porque essa é outra história, eles dizem, vocês os portugueses, os que lá estão até hoje, os brasileiros são os povos indígenas, não são os que lá ficaram. Os que lá ficaram são tão europeus como nós, às vezes mais. Ou asiáticos. Não, asiáticos, muito japoneses. Isso é uma das belezas do Brasil, não é? É de facto todo esse pote cultural que acabou por lá se equilibrar. Mas deixa-me só lançar aqui uma questão, ainda antes de voltar ao Brasil, porque uma das minhas questões era como é que o Brasil vê Portugal atualmente, e já estás a responder de alguma maneira. Mas, ao dizeres que, por exemplo, em países africanos ainda tens as gerações que supostamente foram vítimas ainda vivas e, no entanto, vemos um relacionamento bastante cordial com os portugueses. Eu vou contar uma história completamente, politicamente muito incorreta. Mas ela aconteceu comigo. Eu estava em Moçambique em 1998. E foi a segunda vez que eu fui a Moçambique. E fui para o norte de Moçambique e fiz um percurso de carro entre Nacala e Nampula. Não, entre Nampula e Nacala. Nacala, e depois fico ao pé da ilha de Moçambique. Mora o José Eduardo Agualusa, um grande escritor de língua portuguesa, angolano, e que mora hoje em Moçambique. Eu, nessa estrada, era uma estrada muito complicada de fazer, toda partida, toda sem manutenção, e nós parámos lá no meio. Já tinham passado alguns anos depois da independência, mas
a gente nas recepções oficiais, algum receio para com os portugueses, alguma má vontade. Aquilo que falávamos agora, de que as pessoas se querem distanciar quando há... a nossa guerra colonial não foi um primor de inteligência sequer, portanto, mas pronto, foi o que foi. Agora, eu nessa viagem passo numa aldeia, numa aldeia pequena, tradicional, africana, e uma das pessoas com quem nós parámos conhecia um dos nossos anfitriões nessa viagem, e ele vem, que era local, e ele vem e pergunta-me se essa coisa da independência já tinha acabado. E eu achei a frase, ao princípio achei-a doce, delicada, depois percebi que ela carregava também o que nós tínhamos feito de errado. Porque a guerra não deixou que nós preparássemos mais. E os portugueses foram, com certeza, os mais amigos, naquilo que se pode dizer, dos povos locais, do que foram os outros, que até hoje continuam os acordos que foram feitos com os franceses, com os italianos, com os ingleses, a sangrar os recursos desses países, onde a independência foi mais um proforma exigido pelo espírito do tempo do que outra coisa qualquer. Mas esta frase deste cidadão moçambicano perguntar-me se aquilo que lhe fazia a vida pior já tinha acabado, foi sinónimo de duas coisas. Uma, de que nós nos comportámos mal, porque não preparámos isso, porque fomos obrigados a isso, e outra, porque nós nos portámos bem, porque de alguma forma eles tinham saudades. Aquela pessoa particularmente tinha saudades do tempo que tinha acontecido antes. Isto não quer dizer nada, o colonialismo não foi uma coisa boa, as sociedades africanas estavam muito estruturadas e muitas das coisas foram feitas pela força das armas e pela força bruta, e isso é sempre péssimo, é uma coisa que tem que ser reparada. Agora, não podemos demonizar tudo aquilo que foi feito. Há bocadinho, na introdução digo eu que não percebo nada disto, falavas de que nós não podemos demonizar o passado. Claro que é preciso reparar. Claro que eu não sei o que é ter sido uma pessoa escravizada na minha família. Eu não consigo perceber isso. Consigo tentar imaginar, consigo falar com as pessoas e na associação nós temos muitos curadores que são pretos, como se diz no Brasil, negros, como se diz em Portugal, e ainda por cima temos esta diferença uma parece rude num sítio e a outra é ao contrário, mas no Brasil é preto, aqui negro são as formas corretas de identificar. É importante este lugar de fala nesta altura, mas nós na associação temos essa preocupação constante por tentar perceber isso e, olhando para a nossa história, perceber como é que nós fazemos melhor. E com quem é possível construir são com pessoas que sabem uma coisa, que não se pode reparar 500 anos em 50. Isto é um processo, o que aconteceu. É mau, temos que olhar para isso, mas temos que construir juntos, com quem não queira, de repente, fazer com que o passado não exista. E trazendo algum pragmatismo também para cima da mesa, provavelmente há coisas que não podem ser reparadas. Aconteceram, como é que eu hei de explicar? E foram construídas em cima desses acontecimentos outras vidas. Muito facilmente digo isto. Claro. Meu pai sendo malangido e eu sendo angolano, tal como os meus irmãos, nascidos em Luanda, nós fomos, já depois da independência, fomos obrigados a fugir para aqui, literalmente. Eu não posso viver da vitimização de troquei manga por maçã. A diferença é substancial, não sei se estás a perceber, não é? A diferença é muito grande. Mas o que é que isso fez? Construiu quem eu sou hoje. Alguém que, do meu ponto de vista, consegue analisar isto de uma forma despreocupada, no sentido em que eu sei o que é que se sente
quando cheguei aqui, porque falava de maneira diferente e olhavam para mim de maneira diferente, mas, por outro lado, penso que esses acontecimentos deram-me alguma, e não quero usar uma palavra que se tornou muito usual, mas resiliência contra as dificuldades e a capacidade que temos para nos adaptar. Aqui a questão é, quando nós queremos mudar o passado, estamos a mudar a percepção que o futuro vai ter desse passado. E pode, no fundo, matar a moral das histórias daquilo que correu mal. Estou a pensar nisso. Nós somos animais referenciais. Né? Nós temos linguagem e, portanto, compreendemos a história. Esse é o nosso referencial. Não há referenciais futuros. E, portanto, o que nós somos hoje é o produto do que nos aconteceu a nós, nas nossas vidas terrenas, e às nossas gerações por trás, àquilo que nós aprendemos, que está inscrito no nosso DNA, se quisermos dizer assim. Há um processo que nos faz com que nós usemos a linguagem de uma determinada maneira, e isso é natural. É natural para quem bateu e é natural para quem foi batido. E é nesse encontro onde, e todos procuramos a paz, eu sempre digo, a quem é mais radical nestas coisas é assim, hoje tu podes até ser radical. Isso, o que está a ser feito, quando toda a gente sabe que uma coisa tem que ser feita, é um grande sinal. É sinal que essa coisa está a ser feita. Agora, não podemos esperar que não é destruir aquilo que nos faz perceber que uma coisa está errada, que tu vais construir uma coisa certa, como estavas a dizer. Ou seja, se eu eliminar o passado todo, se partir as pernas do padre António Vieira, se quebrar todas as estátuas de descobridores portugueses que estão na costa leste americana, se acabar com a memória dos bandeirantes, se acabar com todos os padrões que estão em todas as praias do mundo, e eu a seguir vou construir um mundo reparando o quê? Com que referencial? E não achas que podemos também estar a abrir a porta de, caso o cenário político-ideológico mude, depois são as referências de quem andou a partir que vão ser partidas, e desculpa a linguagem. Claro, não é mesmo isso, porque isso vem nos livros de história, aliás, as narrativas das ditaduras, as narrativas dos autoritarismos, Kristallnacht. assim, são todas assim, quer de esquerda, quer de direita, não é? Como as coisas são construídas. Leni Riefenstahl, o Eisenstein, de um lado e do outro, é a mesma história. É fazer com que o lugar de pertença seja simples, atávico, pobre e que todos queiramos juntar-nos a ele. E hoje, com este tempo da internet e dos WhatsApps, nós vivemos um bocadinho isso. Mas com a ajuda da tecnologia que nos permite falsificar a verdade. E isso é muito... Há bocadinho lá, enquanto estávamos a tomar café antes disso, falávamos disso, que é como é que nós hoje vamos entender a democracia neste mundo onde não há mais mediação, não há mais canais, não há mais... Toda a gente tem, e bem, a sua voz, mas isso faz com que os maus, os mal-intencionados, os que visam desestruturar a sociedade, têm uma voz igual. Mas vamos para algo que eu sei que te apaixona, que é a produção cultural. Vamos para a cultura. Autores como o Jorge Amado, peças como, eu não sei qual era a novela, mas é que havia aquele fazendeiro que olhava para as mulheres e dizia vou-lhe usar, era a expressão que ele utilizava. Aquilo que aconteceu recentemente com o sítio do Pica-Pau Amarelo, com a tia Anastácia, não é? E especialmente, não crees que é, de facto, uma erosão daquilo que é a produção cultural de outras épocas? João, eu acho que sim, mas acho outra coisa. Acho que nós vivemos uma conjuntura. Nós temos que nos separar um bocadinho do nosso tempo de enunciação e percebermos que não é
isto que a gente vive hoje não vai ser sempre assim. Não, é um momento. Eu quero dizer que isto não é português. Isto não nasceu no português, isto é anglo-saxónico e está a ser adotado por outras línguas. O que eu vejo é que esta maneira de olhar para a nossa história e com a necessidade de reescrevê-la sem aquela linguagem de opressores, nos ingleses, nos franceses, os livros do Tintin também se falam que têm de ser reescritos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é um ícone da literatura mundial, mais que portuguesa. E foi escrito numa altura em que as coisas se passavam de uma determinada forma. Nós, hoje, querermos pretender que isso não existiu, ou querermos reescrever sem ter a noção de que para se reescrever é porque havia qualquer coisa que tem de ser aprendido. José, eu estou de acordo contigo, mas nunca houve nenhum momento no Brasil ou em qualquer outro país onde existisse a cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, porque eu não estou à espera de ver um crocodilo ou um jacaré que anda. Portanto, aquilo é uma obra de ficção. Exato. E nós, quando impactamos na ficção, em nome da liberdade, tiramos a liberdade, aí temos o caldo entornado, não é? E é por isso. Os piores ativistas são os que não são ativistas, são os que são oportunistas. São coisas diferentes. E é claro que é preciso... Assim, eu considero-me ativista. Eu sou a favor da igualdade, eu sou a favor da reparação de direitos, eu sou a favor de que tendencialmente populações que tiveram menos acesso às coisas não possam ser englobadas numa coisa, o mérito conta tudo. Não, é preciso criar patamares para que haja mais igualdade. A meritocracia, essa coisa que foi inventada na Europa Ocidental, é válida quando todos andamos na escola e temos todos a mesma escolaridade e os nossos pais e os nossos avós já tiveram. De outra forma é difícil. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é nós querermos que de um momento para o outro, esses entre ativistas e oportunistas, os mais encarniçados, são aqueles que verdadeiramente não foram as maiores vítimas. Porque os que foram verdadeiramente vítimas percebem bem o seu lugar e sabem, isto doa a quem doer, dos que são ativistas de coração. Eles sabem o seu lugar, sabem o problema que foi e sabem que eles têm que conviver com o problema, não hostilizando, mas ajudando a resolver. Os novos ativistas, essa nouvelle vague de ativistas que querem que tudo mude só no instante e que se rasguem os manuais. Dos carros também e mais tudo alguma. Isso é gente que encontrou, porque a sociedade se abriu, percebeu que é preciso reparar, percebeu que é preciso mudar e isso logo atrai para a narrativa que se tornou pública os que a exageram e isso é tão perigoso e tão... porque isso gera os antípodas. Gera que, de um lado, aquele empobrecimento do discurso. O discurso mais fácil de entender é o ódio. Isso podemos falar porque no Brasil aconteceu a mesma coisa agora nas eleições, porque ninguém votou a favor de ninguém. Toda a gente votou contra. E porquê? Porque este mundo todo hiperconectado, todo em que toda a gente tem opinião de tudo, para uma pessoa escolher entre uma coisa e a outra, tem que se empobrecer o discurso ao máximo. Preto, branco, sim, não, amo e odeio. E isso é o que hoje está, também com estes ativistas que estamos a falar agora. É o grande problema que nós temos hoje é que nós não temos, e não precisamos de ser. O meio termo não é necessariamente uma coisa de meias tintas. O meio termo chama-se razoabilidade, chama-se ouvir, chama-se escutar, chama-se falar e construir em conjunto. E construir em conjunto não é uma vez bom para mim e outra mal para ti. É porque eu penso que nós passámos de uma fase de ultramoralismo
para um ultraliberalismo, e quando eu digo liberalismo não é em relação à ideia política, é o conceito. Imagina o que é. Isto é tão ridículo determinadas coisas como eu achar lá porque Basquiat andava a pintar as paredes e os metros de Nova Iorque, a produção dele não vale nada. Não tem nada a ver. E então eu creio que achas que corremos o risco, e agora voltamos para a nossa língua e para aquilo que nos une, achas que corremos o risco de começar a ter uma produção cultural que é politicamente correta, mas não tem aquela... Já temos, não é correr o risco, a gente já tem isso é notório, mas porque é apanágio dos produtores culturais, também temos o contrário. A cultura, ela sempre desafia. Sempre acontece assim, sempre aconteceu. Também. Nós temos a relação, por exemplo, de Fernando Pessoa com o Estado Novo e do Mário de Sá Carneiro, e não vamos falar disso agora, mas vale a pena olhar para perceber como essa troca não era a liberdade contra a ditadura. Isso conta, é a narrativa que se fixa. Hoje acontece já isso. Há gente que já cria tendo cuidado com o que pensa. Quando há gente que critica quem tem liberdade com o que se pensa. Depois, onde nós temos que agir mesmo é na capacidade de conhecermos, na capacidade de podermos perceber o que vai para além daquilo que nos chega. Nós hoje, e as nossas novas gerações, os nossos jovens, as nossas crianças, têm de ser alfabetizados, não positivamente, ou seja, positivamente no sentido cartesiano das coisas, não de saber as coisas, mas no sentido de poder interpretar, de poder querer saber, porque o conhecimento hoje democratizou-se. O que é preciso é escrutiná-lo. E aí, como produtor cultural, a minha preocupação e a preocupação destas causas que são caras a fazer aqui um bocadinho da apologia dos nossos projetos, porque já somos muitos na Associação Portugal-Brasil 200 anos, que vamos começar um projeto muito bonito agora, no dia 23 de junho, começa já em Coimbra, que é um ciclo da cidadania da língua. Ora, coisa bonita para falarmos hoje, quando amanhã é dia de Camões, o maior cultor da nossa língua e de Portugal, mas, sobretudo, das comunidades portuguesas. Mas aqui falta isto, que é dos falantes da língua e dos falantes que a língua excluiu. Então, e que atividades é que podemos esperar durante esse... Muitas coisas. Está tudo em portugalbrasil200anos.org. Ótimo. O ciclo é Cidadania da Língua e nós vamos fazer... Este ciclo destina-se a fazer uma coisa. Nós fizemos um protocolo com o município de Coimbra, que saúdo aqui pela coragem, e pela ousadia de transformar uma coisa antiga numa coisa moderna. Existe um equipamento hoje que se chama Casa da Escrita e que era dedicado um pouco ao passado. E o atual elenco municipal, e nomeadamente dou os parabéns ao José Manuel Silva, que foi ele que teve esta visão, de querer que ele não se chame mais Casa da Escrita e se chame Casa da Cidadania da Língua. É um equipamento muito bonito que existe em Coimbra, na cerca da Unesco, onde nós vamos discutir a periferia, onde nós vamos discutir o futuro, em vez de discutirmos o passado. No centro da língua portuguesa, Coimbra tem muito que se dedica com isto tudo. Claro. Portugal foi o único país que, nas suas aventuras pelo mundo, não fez nenhuma universidade fora de Portugal. Essa é a razão principal pelo qual o Brasil é do tamanho que é hoje e nunca se partiu em pedaços como se partiram as outras Américas. Nós vamos ter gente, desde o dia 23 ao dia 2 de julho, vamos começar uma jornada de conhecimento para o seguinte. No dia 12 de outubro vai ser inaugurada a Casa da Cidadania da Língua e vai ter uma programação que vai ter residências literárias, pesquisas universitárias, eventos, colóquios, conferências, publicações. Tudo isso vai acontecer a partir de 12 de outubro numa programação que a gente quer fazer anual e plurianual. Na primeira Casa da Cidadania da Língua, que a segunda estamos a trabalhar para que exista em São Paulo, no Brasil, e depois queremos que exista também noutros lugares da língua portuguesa. Esta primeira, nós então vamos ter gente do Brasil, de Angola, muita gente que vai chegar e vamos pensar o que vai ser essa programação. Então,
essa nossa jornada começa pela Djamila Ribeiro, Djamila Pereira, que vai, ela vai se zangar quando vir isto, que vai fazer vai fazer o seu lugar de fala e vamos abrir com ela numa conversa com o Carlos Moura Carvalho. Depois vamos ter no final o Laurentino Gomes, um brasileiro que escreveu os livros da história do Brasil, os marcos 1808, 1822 e 1888, os 3 marcos da história do Brasil independente, e que escreveu a escravidão, os 4 volumes da escravidão. Entre uma ponta e o outro nós vamos ter 12 conversas, vamos ter um sarau, vamos ter palestras, onde vamos procurar saber o que tem que fazer a Casa da Cidadania da Língua. Participando, chamando as pessoas de Coimbra, as pessoas de Portugal, as pessoas do Brasil, as pessoas de Angola. Chamando a Curiacos TV, também para estar lá. Senhora, muito obrigado. E onde vamos falar sobre isto, sobre... Muitos povos não gostam do termo lusofonia, porque dizem que é um termo colonialista, os povos lusófonos, porque deriva de luso e do eurocêntrico de Portugal. Mas todos gostam que se diga língua portuguesa. E isso é um bocado catchy, é interessante perceber isso, porque toda a gente diz, mas eu falo português, quando se querem entender, no Brasil, em Angola, percebes que eu falo português. E é essa discussão que é preciso ser feita para o futuro. E falando um bocadinho do Brasil, que é com estes tanto de brasileiros que nós temos vivendo aqui hoje, com suas culturas diferentes, com os seus modos de vida diferentes, impactando nas nossas ruas, nos nossos bairros. Já não é só em Lisboa e no Chiado, é em Vila Nova da Barquinha, em Castelo Branco, na Sertã, em Caminha. E essas pessoas vão impactar a comunidade, vão impactar a escola, vão impactar a religião, vão impactar tudo. E é preciso que, se nos conhecermos, nós nunca conseguimos fazer guerra a conhecidos. A quem conhecemos. Não. E quem conhecemos verdadeiramente, tentamos criar pontes. Vamos sempre fazer no meio isso. Do desentendimento. Vamos aproveitar estes últimos 3 minutos para já passou este tempo todo? falar de algo que tem estado na linha da frente. Eu não tinha aqui isto para conversar, mas é esta série da Netflix que tem sido um sucesso, que é a Rabo de Peixe, e que eu sei que tu olhas de uma forma diferente e achei extremamente interessante a tua opinião, se nos puderes partilhar. Não, a língua... A história é simples, porque a série no Brasil chama-se Mar Branco e é dobrada em português do Brasil. Mas os portugueses não a quiseram fazer em português dos Açores, com medo que ela não fosse percebida. Mas nem assim ela foi dobrada, ou seja, perdeu-se a originalidade em nome de uma ideia que parecia boa, mas não era. Estás a ver a tal degradação cultural. Porque eu ainda hoje falei com o Ruben troquei mensagens com o Ruben e outro grande amigo, entra na série, o Luís Filipe Borges, e ele tem um sotaque açoriano, é açoriano, e na série não tinha sotaque açoriano. Eu esse ainda não consegui falar com ele, mas é isso, é assim, não podemos perder a autenticidade em nome de um problema que nós achamos que temos que normalizar tudo. E não temos. Nós temos que ser autênticos naquilo que fazemos. Ou como eu dizia ao embaixador hoje, ao embaixador, ele não se vai importar que eu faça esta inconfidência, eu já a fiz de outras vezes. Ele era presidente do Instituto Camões, nós começámos a falar dos nossos projetos, da cultura, e ele sempre foi um apoiante vigoroso, e ele dizia assim, eu vou ser muito rápido. Ele dizia assim, Zé Diogo, quando eu for para o Brasil, o que é que eu vou dizer? Eu não posso falar brasileiro, que eu sou embaixador. Não, você fala português de Portugal, muito lentamente. E eles não vão achar que eu sou... Não, eles vão achar que você fala excelente. Mas há desafios. Eu não sei, por exemplo, se eu posso ser apresentado com o meu nome no Brasil. É uma questão complexa, não é? Mas pronto, fica para um outro programa. E antes de terminar, José Manuel Diogo, em 30 segundos, é possível continuar a expandir a língua portuguesa se estivermos cada vez mais unidos?
Não resisto a outra citação de outro. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena e tudo é possível fazer. É preciso querer, acreditar e juntar. Se fizermos isso, vamos conseguir com certeza. Portugal é um lugar extraordinário e é com toda a certeza, apesar de eu amar muito o Brasil e morar lá, Portugal é o melhor país do mundo. E a língua portuguesa pode ser o nosso melhor embaixador e com certeza. Muito bem, José Manuel Diogo, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, muito obrigado. Muito obrigado a si que também nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. E só para completar, para além de avó timorense, também tenho os avós de parte de pai madeirenses. Portanto, já viste que eu sou multi-origem em termos de Portugal. Agradeço-lhe assim. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Trabalhei-me toda agora. Não, ficou ótimo.